Eu tava no terceiro setor, quase morrendo de fome. Ok. Aí eu morava com uma menina que o pai dela tinha um projeto para café, para fazer uma cafeteria. Então, você não quer conversar com meu pai, não sei o quê. O projeto é barato, eu não tinha grana. O projeto é barato, dá para abrir. O interessante do projeto é porque tem pouco recurso. Fui lá falar com ele. Ele falou: olha, meu interesse é na Avenida Paulista, mas a Avenida Paulista eu acho que é difícil ter ponto. O centro de São Paulo é legal. Isso em 2005. Falar em centro de São Paulo era, meu, você tá louco, né? Não. Mas para mim não, eu já conhecia, ia para lá, ia com meu pai, não sei o quê. Eu falei, pô, bacana, centro de São Paulo, vamos lá. Deu uma rodada, não achamos o ponto. Um dia ele me liga e fala: olha, achei o ponto. Era onde era o Paribar. Ele não sabia que tinha sido Paribar, eu também, menos ainda. Fomos lá, pegamos e começamos a construção de um café que iria se chamar Santa Fé. Tem um motivo para esse nome, né? O cara era argentino. Então tem a cidade de Santa Fé e tal, piriri, pororó. Entendi. E aí começamos a reformar para fazer café. E eu nunca tinha trabalhado com isso. Sabe, ele já estava me ensinando a colocar o pão de queijo no forninho forno. e olha lá. Como que liga esse forno aqui? É só apertar exato. esse botão? Eu falei, não, o que é para fazer? Então faz aí. E aí um dia eu estava sozinho ali no meio da reforma, faltava aqui uma semana para a inauguração. O pessoal tinha ido da obra, eu estava esperando chegar alguma coisa, ia chegar um saco de cimento, sei lá o que era, com aquelas portas de ferro meio abaixadas, tava só eu ali, passando o tempo. Aí bateram ali na porta, e aí o cara falou, que bacana, mas o que vai ser aqui? Eu falei, você é um café e tal. Aí ele olhou assim, café, mas não vai dar dinheiro não, porque eu sou cozinheiro, eu trabalho com o Sérgio Arno. Por que a gente não faz aqui me dá umas bocas de fogão aqui, a gente faz umas massas e vende. Cara ligeiro, Ousado. Ousado. Ousado pra caramba. Aí eu escutei aquilo e falei, porra, boa, vamos fazer. O cara que não tinha nem noção. Exato. Eu falei, porra, que ideia sensacional, vamos fazer essas massas. Mas você não cozinhava? Não, cozinhava. Nada? Nem um ovo? Cozinhava coisa pouca, velho. Aquela história, minha avó era uma grande cozinheira, o básico, normal. Acho que de toda a família, né? A avó cozinha muito, então você é treinado, mas não era cozinheiro. E aí, vamos lá, e aí liguei pro cara que tava fazendo o projeto, né? Que até então, naquele período era meu sogro. Não, vamos fazer assim. O cara falou, você tá louco? Você pirou, você conhece o cara. Isso? Exato. Mas a gente não tá montando pra isso. A gente tá montando pra aquecer pão de queijo no forno. Croissant. Aí você fica café, meu. Você é louco. Aí eu falei, não, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer e não sei o que e tal. Ele era só uma pessoa, tipo, consultiva. Ele não achou muita graça. E a gente começou a fazer as massas. Chegou o dia da inauguração, abril. Passou um dia, dois, o Santa Fé ele era bonitinho, a gente inaugurou ele bonitinho. Isso anterior a Dona Onça, anterior a todo mundo. Então, ali não tinha nada bonitinho. Entendeu? Era tudo antigo, velho, os clássicos estavam lá. E o restante aquelas lanchonetes, não tinha nada bonito. Exato. Boteco largado. E foi um sucesso. E de fato o cara cozinhava bem. Olha era um maluco, mas cozinhava bem. E aquilo bateu. E lotou. Lotou de um jeito. Que o Julinho ia, né? Antes dele abrir, o Julinho, sócio da Dona Onça, ele ia. E porque tinha uma demanda, estava cheio de escritórios, os escritórios ainda estavam no centro, de advocacia, Machado Meyer, estavam todos no centro ainda. Devia ser difícil pra caramba de comer direito ali, Total. Né? E a comida era muito boa. E aí o café não prosperou, porque tinha que acordar às 5h30 da manhã, eu tomava conta do almoço, o cara chegava para tomar o café, chegava às 7h da manhã para tomar conta do café, o café não prosperou, e quem prosperou foi a massa, foi realmente, de fato, o negócio. Pois é. E a partir dali eu comecei a chegar perto da comida. E comecei a querer abrir bar. Comecei a querer abrir à noite, porque ali a cachaçaria já funcionava. Que é ali da esquininha, ali da Isso. metrópole. Ele abriu um ano antes do que eu. Na verdade, o seu Ramiro pegou... E ele já estava com movimento. Até hoje, né? Ele é feroz. Bem tradicional lá. Ele é feroz.
Então eu olhei aquilo e falei, pô, eu também quero abrir bar. Aí é que o cara pirou. Eu falei, já começou a ver de sair fora, porque a ideia dele era fazer um café. Já tinha virado um restaurante, graças a Deus estava um sucesso. Mas era loucura. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Então tinha lá o cardápio de quiche e massa. Gente, Você sentava lá para pedir um quiche, 55 minutos depois chegava uma massa para você. você vai comer o que eu quero, amigo. Cara, e você ficava com a massa porque você tinha que voltar para trabalhar, mas como não tinha mais nada daquilo. Mas em a volta, massa era boa, então Era o cara, boa. o cara E ele ficava ainda na voltava boa. feliz. voltava Né? feliz, a galera voltava, era fila, era fila. Mesmo demorando 50, um caos. Um caos. Porque não era para ser restaurante, o cara tava na mão uma vontade, o cozinheiro era um maluco, o pessoal que a gente chamou para contratar era para servir café e pão de queijo, eu nunca tinha trabalhado de garçom. Então não tinha comanda, ou fazia comanda, não tinha onde espetar, perdia a comanda. Ai, Deus. Ia na mesa errada, não tinha numeração de mesa, não tinha espeto de comanda nas primeiras semanas. Ai, Deus. E a galera voltava, porque a comida era boa, não tinha nada, e parece que eu ficava no salão enlouquecido, e ali eu já tinha o traquejo mais ou menos no salão. Ali eu já conseguia, não, peraí, vem cá, não, vem cá, eu vou te trazer um negócio aqui pra você, e fomos levando. Mas ali a cozinha já apontou pra mim, isso lá em 2005. E aí esse cara saiu. Seu namoro acabou por causa disso ou não? Ah, já tava meio, né? Já não. Na verdade, era o sogrão que tava segurando ali. Era um não projeto de de sogrão. acabou o O namoro. sogro, ele chegou um dia, eu tava já enlouquecido, obviamente, aquele estresse, ele falou uma coisa, eu já... Ele simplesmente pegou a malinha dele e foi embora. Já não era mais sogro, já não era mais E sócio. me deixou falando sozinho. Foi embora. Ah, tô E fora, fiquei eu sozinho. malucão. Eu sempre fui eu sozinho. Sempre fui eu o único sócio, tanto do Santa Fé quanto do Paribara. E aí mudou o cozinheiro, expandiu o cardápio. Mas você expandiu sozinho. Tipo, você pensou em pratos e resolveu expandir. O cozinheiro ia me sugerindo, ele ia colocando, eu ia provando. Já comecei a ir para a cozinha, já comecei a mexer com a cozinha, já comecei a ter uma interferência maior, já percebi uma facilidade que eu tinha com aquilo. Já percebi que rapidamente eu já falava a linguagem do cara que estava há anos na profissão. Mas você fez curso, fez alguma coisa? Depois eu fiz. Demorou um tempo. De Santa Fé foram 5 anos. Por quê? O Santa Fé, como era um café, a gente tinha a ideia de fazer uma franquia. Bom, isso é uma informação. Assim que eu abri e começaram a vir essas pessoas antigas, já automaticamente fala para mim, isso aqui foi Paribar. Esse lugar foi Paribar, o Paribar foi muito importante na cidade de São Paulo, você tem que ir atrás dessa história, que o lugar era esse. Todo mundo que ia falava do disso. Paribar. Ou tinha uma história sobre o Paribar, ou contava como era o Paribar. Ah, não, aí nessa parede era tal coisa, desse jeito e tal, é Paribar. E eu comecei a tentar o registro do nome Santa Fé. Foi passando um tempo, a pessoa que tomava conta voltou, né, com a tentativa de registro, falou, não é possível. Eu aconselho vocês a mudarem de nome, porque isso pode dar problema. E eu precisaria, vocês têm algum outro nome, né, vocês, no caso eu. Falei, olha, vê Paribar aí se dá para registrar. Só. E não estava registrado o nome. Olha só. Aí eu registrei o nome e comecei a compilar a história. De fato, eu comecei a escutar como é que era, a bebida, o bar, a comida. E paralelo... Se tivesse um podcast naquela época, não ia ser tão difícil. Total. E em paralelo ia crescendo a cozinha comigo. A parte de noite começou a crescer também. Sexta, quinta e sexta. Era só eu e ele aberto no centro de São Paulo. Só. Não tinha mais nenhum boteco aberto. Era ali ele na cachaçaria e o Santa Fé. Ele colocava samba, eu fui colocar jazz. Nossa. Naquela época, os caras completamente loucos. Opostos, mas se Mas completavam. pegou, exato, porque tinha uma demanda, já era outro público. De manhã cedo era o pessoal de terno e gravata, e ali à noite era o mesmo público entre a cachaçaria, e éramos só nós, não tinha mais nada. Então,
Mas a gente ficava muito sossegado no centro, muito tranquilo, fechava muito tranquilo. Embora para casa andando tranquilo, totalmente tranquilo. E nem faz muito tempo. E aí essas 3 coisas foram caminhando. Eu fui compilando a questão do Paribar, das histórias, imaginando como ele era. Aí eu comecei a estudar gastronomia. E aí eu consegui levantar uma grana. E aí em 2010 eu me formei. No mesmo ano que eu fechei, reformei e reabri como Paribar, que tinha saído 5 anos para sair o nome. Tinha saído o nome. Aí eu fiz o projeto, desenhei a cozinha e montei ele mais ou menos Parecido com o que você ouvia, que o pessoal falava. Porque o que o pessoal me falava. Eu tinha visto uma foto só, como era. E aí peguei e montei. E deu muito certo, porque eu não tentei copiar. Eu não tentei fazer temático. Eu não tentei pendurar aquelas fotos na parede de São Paulo antiga. Mas, de alguma maneira, aquilo tinha algum significado, alguma alma ali dentro que falava com as pessoas que frequentavam. Então, quando ele abriu o Paribar e saiu na mídia, etc e tal, e trouxeram as pessoas, né, os antigos frequentadores, foi muito bem visto com o que estava acontecendo. Eles falaram, pô, bacana. Não era exatamente isso, mas está bem próximo. E isso foi muito legal.